Olá, bem-vindo ao último vídeo aqui da nossa série de vídeos, essa jornada de entendimento de como utilizarmos as preposições de forma correta. Nós passamos nos últimos 3 vídeos falando das três análises que a gente tem que fazer para a gente ter mais segurança para poder aplicar as preposições. E a primeira foi identificar se o verbo pede ou não uma preposição. A segunda foi analisar as regras das preposições em si, caso não aplicamos uma regra da preposição do verbo. As regras das preposições em si. A terceira foi o uso de expressões. Existem expressões que usam preposições, então não tem regra, é uma questão da gente memorizar, não tem como para a gente não se perder, tá? E a quarta, que não necessariamente seria nessa ordem, tá, pessoal, mas foi só para organizar as ideias, seria o estudo dos phrasal verbs. Phrasal verbs, esse sim, é uma coisa para tirar a gente do eixo, porque para nós que não somos nativos da língua inglesa, meu pai do céu, é uma doideira, porque ele sai de toda linha da lógica, de entendimento, fica complicado para a gente poder achar uma lógica mesmo na coisa, tá? E o que são phrasal verbs, tá? De forma bem simples aqui, sem entrar muito em gramatiquês. Mas basicamente é a combinação de um verbo, tá? Mais uma ou até duas preposições junto dele. E o que acontece? A junção desse verbo mais essa preposição, ela não vai seguir o significado original desse verbo com o significado original dessa preposição e aí você achar que vai dar resultado tal. Não é assim. A gente vai ter que entender que em inglês nós vamos ter às vezes 2 ou 3 palavras que juntas elas vão significar uma única coisa só. Então nós não vamos analisar as palavras individualmente. Por isso que eu costumo brincar muito com o pessoal e falar assim, olha, tradução não é de Deus, porque você vai na tradução 01 de palavrinha para palavrinha, cai do cavalo, porque chega aqui em phrasal verbs, e nem precisa ser phrasal verbs, tá? Em inglês tem outras constituições de palavras, de combinações que tem um único sentido, mas enfim, isso deixo para o próximo vídeo. Mas phrasal verb principalmente, porque você vai ter um verbo individual, vou dar um exemplo, o verbo call. O verbo call, a gente pode entendê-lo como o verbo ligar, chamar, tá? Esse é o sentido do verbo call. Mas olha só uma aplicação de o que é um phrasal verb. Se eu adiciono a preposição off e tenho call off, já não tem nada a ver com chamar, ligar e pegar o sentido da preposição off separado. Não. Call off, essas duas palavras, elas tornaram, tem um sentido único, que é cancelar. Call off é cancelar. Aliás, uma expressão muito utilizada aí em Business English, porque you can call off a meeting, tá? É um exemplo aí. Então, olha só, call, que é chamar, juntado com a preposição off, a gente vai ter o sentido de cancelar. Isso é um phrasal verb, né? Um outro exemplo, o verbo carry, basicamente que é carregar, né? Verbo carry. Se a gente coloca a preposição on com carry, e temos carry on, né? Não vou analisar carry sozinho, nem on sozinho, né? Não, eles dois juntos significam continuar. Você fala, Gustavo, não faz sentido, não tem sentido nenhum. Eu sei que não tem. Por isso que é uma outra análise que nós fazemos nos estudos no estudo das preposições. Você entendeu? Por isso que eu organizo dessa forma, porque a gente precisa saber que isso existe, porque não vai fazer sentido nenhum. Não é expressão para você decorar, não é o uso, a aplicação individualmente das regras das preposições, não é. Olha só, tá? Então, assim, tem a ver com os verbos, sim, se o verbo pede ou não, porque vai depender do sentido. Então, daí entra, por isso que eu falei, o estudo dos verbos, ele se mistura aqui com os phrasal verbs, porque a depender
tá? A gente vai estar diante de um phrasal verb. Um outro exemplo, o verbo chill, chill. Chill, a gente pode entender como esfriar, resfriar, mas chill, mais out, chill out, chill out, relaxar, relaxar. Complicado, né? Aí a gente tem também, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o verbo to drop, drop. Drop basicamente é derrubar. Drop by, visitar. Então eu tenho drop, mais a preposição by, a gente vai ter visitar. Tá? Mais uma, find, find, que é procurar, né? Procurar, achar, procurar. Find out, descobrir. Então olha só que a gente precisa estudar. E aonde que entra um pouco o nível de dificuldade aí, quando a gente fala em phrasal verbs? Que um verbo só, ele pode ter combinações múltiplas com outras preposições e vai criando-se sentidos independentes ali. Vou dar um exemplo do verbo look, né? Look, para a gente usar com sentido de olhar, a gente prefere não, a gente usa a preposição at, que eu já mencionei esse verbo até em um outro vídeo. Look at, olhar. Mas aí eu tenho a possibilidade de ter também o look like. Like como preposição, não como verbo. Look like. E aí é parecer. Então, look com at, olhar. Look com like, parecer. Look com for, procurar. E look com after, tomar conta de, cuidar de. Então, olha só, look at é uma coisa, look like é outra, look for é outra, look after é outra coisa. E é tudo look. O que foi variando foram as preposições. E essas combinações vão dando sentidos separados. Por exemplo, put. Put é colocar, mas é put off, é adiar, postergar. Put out, apagar. E assim vai, tem put up, e assim tem uma que é put up with. Put up with é tolerar, aguentar, tolerar. Aí é com duas preposições, put up with. Olha só put up também pode ser erguer, montar, né? Você monta uma barraca, put up a tent, put up your umbrella, né? Gente, vai embora. Outro aí interessante para a gente ver, não é para assustar, mas para demonstrar que as preposições são muito importantes e quando combinadas com verbo, elas vão dando sentidos totalmente diferentes, reforçando a regra do vídeo número 1, que a gente tem que conhecer o verbo profundamente para a gente não utilizar preposição errada, porque senão a gente pode estar falando outra coisa, que pode ter aquela combinação que eu falei agora aqui nos phrasal verbs, e você está expressando outra coisa totalmente que não tem nada a ver com o que você quer falar. Get, né, o verbo famoso get, que significa várias coisas, né? Get tem vários sentidos, mas o sentido básico dele é obter, tá? Obter. O get, se você tem get mais a preposição away, get away, você tem o sentido de fugir. Get away, fugir. Get out, famoso get out, sair. Então, com away é fugir, com out é sair. Também se combina, né? Get out. Get by on, duas preposições agora aí. Get, o verbo, by on, sobreviver. Get by é se virar. Só é um se virar. Get by on, sobreviver, vamos assim dizer. Get rid of. Get rid of. Get rid of é se livrar de alguma coisa. Esse vídeo não é para assustar ninguém, mas é para demonstrar que realmente a preposição é um ponto importante que nós temos que focar, prestar atenção, mas que quando a gente aplica essa análise sobre esses 4 aspectos que eu estou compartilhando aqui com vocês, concluindo hoje, vai ficar mais fácil. O que a gente precisa entender é o seguinte, se a gente começar pelo verbo,
a gente não precisa decorar os phrasal verbs agora. Eu entendo que o domínio dos phrasal verbs é um nível mais avançado e tudo mais. Mas se eu pego o sentido básico do verbo apenas, tá? E sei qual preposição utilizar com ele, ou se não usa, usa ou não usa, aquilo que eu falei já mata 70% dos nossos problemas, tá? E depois você sabe que vai ter essa conexão com os phrasal verbs. Então, aquele verbo, de repente, ele pode se tornar um phrasal verb misturado com outras preposições. E aí a gente tem o estudo das expressões, utilizando as preposições, e as regras em si das preposições. Eu espero que eu tenha ajudado a organizar as ideias. Eu sei que agora, de repente, a gente toma a dimensão do tamanho que é, mas uma vez que a gente organiza isso, põe isso dentro de um curso, e dentro do curso essas ideias são organizadas e apresentadas no momento adequado do seu aprendizado, você vai ganhando confiança. Não adianta você querer decorar tudo isso agora e querer aplicar tudo isso agora de uma vez, dependendo do seu nível de inglês. O que importa é você saber que você está dentro de um curso. Por exemplo, aqui na nossa escola, aqui no nosso curso, a gente desenrola, a gente desenvolve isso ao longo do desenvolvimento do aluno. Ele recebe todas essas informações e não é receber apenas, ele recebe e pratica e ele nem está sabendo, tá? Não é colocado com esses tópicos abertos, mas a nossa metodologia, o nosso material didático, quando foi feito, elaborado, já foi pensando nisso, então vai se desenrolando isso e vai ganhando essa confiança para que você possa utilizar as preposições da melhor forma. Espero que tenham gostado e até os próximos vídeos, pessoal. Até mais, tchau, tchau.